Paula Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o tema da aula nós iremos falar a diferença entre o processo da fotossíntese e o processo da respiração. Vamos começar falando da fotossíntese. Então, como nós já falamos em sala de aula, né, que foi assunto da nossa primeira prova, a fotossíntese é um processo no qual todos os seres clorofilados, como por exemplo, os vegetais, as cianobactérias e as algas, eles vão produzir seu próprio alimento através desse processo. Esse processo, ele vai ser feito por aqueles seres que são chamados de seres fotossintetizantes ou clorofilados. Então, devido ao fato deles terem um pigmento chamado de clorofila, que dá cor verde aos vegetais, por exemplo, eles são capazes, né, de transformar a energia do sol, juntamente com o gás carbônico e a água, em energia química. E essa energia química recebe esse nome por causa da glicose que é produzida. Então, a fotossíntese, gente, ela é um processo de produção de molécula orgânica. Quem que seria, né? Qual seria essa molécula orgânica? A glicose. Então, vamos lembrar que molécula orgânica é aquela que tem carbono na sua constituição. Então, para que esse processo aconteça, para que essa reação química aconteça, nós precisamos dos ingredientes. Como eu falei com vocês em sala de aula, é como se fosse a receita de um bolo. E quais são esses ingredientes? Então, o primeiro ingrediente seria o gás carbônico, que as plantas retiram da atmosfera. A água que ela vai absorver através das suas raízes, tem que chegar até as folhas, que é nas folhas que acontece esse processo, e mais a luz solar. A luz solar ela vai entrar na planta devido à presença da clorofila, né, que é esse pigmento que dá cor verde aos vegetais. Então, eu acabei de falar para vocês aqui 3 ingredientes. Esses ingredientes vão reagir entre si e isso vai acontecer aonde? Lá na folha. E vão ser produzidos algumas coisas, né? Então, serão os produtos, é como se fosse um bolo. O bolo, ao final, é o produto. Mas para que esse bolo ele seja produzido, eu preciso dos ingredientes desse bolo, né? Então, a fotossíntese é uma reação química como se fosse o processo, né, de produção aí de um bolo. O produto não vai ser um bolo, mas vai ser a glicose que a planta vai produzir, né? Então, a glicose, que é a matéria orgânica, que é a fonte de energia para a planta. Além da glicose, a planta ainda vai liberar o oxigênio, né? Esse oxigênio vai para a atmosfera e ele vai ser usado por todos os seres vivos aeróbicos, incluindo a planta, incluindo a gente e os outros animais, ok? Essa glicose, gente, que a planta produziu, ela vai ser usada inicialmente para a planta, para ela crescer, ter folhas, frutos, de se desenvolver e sobreviver. Porém, quando qualquer outro ser vivo se alimenta daquela planta, qualquer parte dela, seja o caule, seja a raiz, seja a folha, seja a semente, seja o fruto e até mesmo a flor, esse ser vivo ele vai absorver essa glicose, que é a matéria orgânica, né? Então, a gente, quando come uma fruta, né, o animal herbívoro, quando come a folha da planta, vai absorver essa energia na forma de glicose. Então, esse é o processo da fotossíntese que nós já estudamos e já caiu, inclusive, na nossa primeira prova, para os alunos aí do 6º ano. Porém, agora chegou o momento da gente falar sobre a respiração, né? Qual é a semelhança e qual que é a diferença entre esses dois processos? A fotossíntese e a respiração são reações químicas complementares. Elas não são iguais, porém elas se complementam. Então, eu acabei de falar com vocês que na fotossíntese a planta vai produzir a glicose e vai liberar o oxigênio. Beleza. O que é essa respiração? A respiração, gente, é a forma que a planta tem, que os seres vivos têm de utilizar essa glicose, de quebrar essa energia e aproveitar essa energia de uma forma mais fácil. Então, a respiração nada mais é do que a quebra da glicose no nosso corpo e no corpo dos seres vivos aeróbicos. Então, no exemplo aí da planta, essa glicose ela chega para a planta ou essa glicose chega para a gente através da nossa alimentação e ela ainda é uma molécula muito grande, ela ainda é uma molécula muito complexa, né? Cada molécula de glicose tem 6 carbonos, isso é uma molécula muito grande. Então, tanto o nosso organismo quanto as células da planta não conseguem aproveitar essa glicose de uma forma mais rápida. Aí, como eu falei com vocês em sala de aula, vem um gás chamado, né, de gás super-herói. O que esse gás faz? Que é o gás oxigênio, ele funciona como uma tesourinha, ele vai ali e vai quebrar a glicose. No caso na planta, lá no interior da folha, né? No caso da gente, no interior das nossas células. Então esse oxigênio vai lá e quebra essa glicose em moléculas bem pequenininhas. Quando essa glicose ela é quebrada em moléculas muito pequenininhas, as células, tanto da planta quanto do nosso corpo, conseguem aproveitá-la de forma mais eficiente. Aí agora sim as nossas células terão energia para utilizar essa glicose. Porém, a quebra dessa glicose, na presença do oxigênio, também libera alguns produtos.
assim como aconteceu na fotossíntese. E os produtos da respiração vai ser o gás carbônico, vai ser a água e a liberação de energia. Então agora a planta, ela já tinha produzido a glicose, mas ela precisou respirar para essa glicose ela poder ser utilizada de uma forma mais eficiente. Antes ela era uma molécula grande, agora por meio da quebra da respiração, o gás oxigênio ele é capaz de quebrar essa glicose em moléculas menores. Agora sim, a planta vai ter essa energia de forma mais eficiente, mais disponível para ela. Esse processo, então, recebe o nome de respiração. Vamos lembrar aqui que eu acabei de falar com vocês que para a respiração acontecer precisa da glicose e do oxigênio. Então, essa glicose e esse oxigênio, que é o ingrediente da respiração, é o produto na fotossíntese. O que a fotossíntese produz? Glicose e oxigênio. Então, o produto da fotossíntese é o ingrediente da respiração. E o que a respiração vai produzir? Quais serão os produtos? Gás carbônico, água e energia, que são os ingredientes da fotossíntese. Então, são dois processos antagônicos, são dois processos contrários, mas são processos que se complementam, né? Então, para acontecer a respiração, precisa acontecer a fotossíntese, porque a planta precisa da glicose e precisa do oxigênio para quebrar essa glicose, tornando uma molécula bem pequena, mais fácil dessa planta aproveitar essa glicose para ter energia para continuar se desenvolvendo. Então, a gente costuma falar que esses processos são processos vitais no funcionamento, né, de toda a dinâmica dos ecossistemas, são processos que se complementam, são processos que disponibilizam energia para a gente na forma da glicose, disponibilizam o gás oxigênio aí para os organismos aeróbios, né? Então, essa respiração é uma forma de utilizar essa energia, né, principalmente proveniente aí da matéria orgânica, que é a glicose, porém essa glicose ainda ela é uma molécula muito complexa. Então aparece aí o gás oxigênio que foi liberado na fotossíntese e ele é capaz de quebrar essa glicose em moléculas menores. Esse gás carbônico que vai ser produzido na respiração, gente, ele vai ser liberado pela planta, ele é liberado no nosso corpo pela nossa respiração, né? E a planta também libera. Vamos lembrar que eu já expliquei também em sala de aula para vocês que esse gás carbônico ele vai ficar na atmosfera. Então, ambientes mais poluídos, né, ambientes com mais automóveis, locais com mais fábricas, mais indústrias, tem uma concentração de carbono na atmosfera muito elevada. Então, vai acontecer um processo ali chamado de sequestro de carbono. O que é esse sequestro de carbono? Se tiver muita planta ali, ou as plantas que estiverem naquele ambiente, vão sequestrar esse carbono, vão pegar esse carbono para fazer o quê? A fotossíntese. Então, a fotossíntese precisa de carbono. O CO2 é o ingrediente da fotossíntese. E na respiração celular, o carbono é liberado. E na nossa expiração, a gente também libera carbono. Então, esse carbono ele é o resultado lá da respiração das nossas células. Então, a gente consegue observar a importância desses dois processos, né, que possibilitam esse dinamismo, né, da vida e dos ecossistemas terrestres. Vale lembrar também que é matéria da nossa prova, que além, né, da gente conhecer um pouco da diferença da respiração e da fotossíntese, vale lembrar que esses processos eles estão relacionados diretamente com as cadeias alimentares, né? Então, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência, né, onde um ser vivo se alimenta do outro. Nós podemos falar que é só uma sequência de animais se alimentando um do outro? Não, porque toda cadeia alimentar vai começar com um organismo produtor, geralmente é um vegetal ou qualquer parte de um vegetal. Cadeia alimentar pode começar com o caule, pode começar com a semente, com a folha, com uma flor, ou seja, qualquer parte de um ser originado aí de um produtor, qualquer parte desse organismo. Então, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos, um se alimentando do outro, né? E é uma sequência de transferência de energia. Então, a planta, ela é o organismo autótrofo, é o organismo que produz seu próprio alimento. Aí a formiga que come a folha é o consumidor primário, o sapo que come a formiga é consumidor secundário, a cobra que come o sapo, consumidor terciário. Então, há um fluxo de transferência de energia entre todos esses níveis tróficos, né? O produtor e os consumidores. Por isso o significado da setinha, né? Então, a setinha, ela vai mostrar, além de organizar a cadeia alimentar, ela vai mostrar a sequência, né, de transferência de energia de um ser vivo para o outro, né? Então, as cadeias alimentares são processos que mantêm as populações de seres vivos em níveis normais aí nos ecossistemas e que mantêm esse fluxo de energia, né? Então, também estão interrelacionadas aí com o processo da fotossíntese e da respiração. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre esses processos.
Espero que vocês consigam entender um pouquinho mais e que amanhã na prova todo mundo vai sair muito bem. Não se esqueçam de estudar. Espero vocês amanhã na escola. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!